A paz do Senhor, professores! Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a segunda lição que tem por título Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. O texto principal nos diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. O resumo da lição nos diz: na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. Ao lado você tem a leitura semanal, é importante que você faça ela com seus alunos. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, compreender que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, explicar que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo e destacar a autoridade, melhor dizendo, a atualidade da Bíblia. Pois bem, texto bíblico que é a base para essa lição está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17. É importante que você faça toda essa leitura junto aos seus alunos. E também está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Faça de maneira alternada, escolha um aluno para ler, de modo que seja uma leitura participativa. A título de introdução, querido professor, nós precisamos entender, como o nosso comentarista, pastor Eduardo Leandro, nos aponta aqui, que a Bíblia não tem a intenção de provar ao homem que ela é a inerrante palavra de Deus. Porque ela é. Então nós não vamos encontrar na Bíblia essa luta para tentar provar a sua veracidade. Porque ela é a palavra de Deus. Ela não se preocupa com isso. No livro de Deus, a Bíblia Sagrada, nós encontramos respostas fundamentais a respeito do homem de todos os tempos. Nós vamos discutir isso quando estivermos falando sobre a atualidade da palavra de Deus. Então é importante que você dê aquela rápida pincelada no que será estudado a título de introdução e em seguida vai esmiuçando tópico por tópico, junto aos seus alunos. Nós temos 3 tópicos, vamos então agora para o nosso tópico 1. O tópico 1 tem por título Bíblia, a inerrante palavra de Deus. É importante dizer que inerrante significa não errar. Para subsídio, professor, eu quero fazer uso de um livro bem interessante do nosso pastor Douglas Batista, comentarista também das lições da CPAD, lições bíblicas. O título é A Supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Hoje eu vou fazer muito uso desse livro porque é justamente o foco, a supremacia das Escrituras. E é o que nós vamos estudar na lição deste domingo. Fé para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então o tema é a Bíblia Sagrada. Eu sei que você tem o livro de apoio, você vai fazer uso dele, porém as minhas sugestões estarão baseadas mais nesse livro. Importante que você conheça, caso não tenha conhecido ainda. Para esse primeiro ponto, eu trago algumas pontuações no livro aqui, A Supremacia das Escrituras. Iniciemos então pela página 34. Sobre inerrância, o autor nos diz que, em síntese, é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, éticos, morais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar e, como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Desse modo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Assina nossa declaração de fé, dizendo: a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus, como nós vemos em Salmos 19, verso 7, João 10, 35. Pois bem, esse é o primeiro subsídio que nós trazemos do livro referido. Nosso pastor Eduardo Leandro, nosso comentarista, vai trazer nesse ponto 1, para além da discussão sobre inerrância, a autoria da Bíblia, e aí você precisa frisar
que são mais de um autor. Aproximadamente 40 autores de lugares distintos, escreveram em épocas distintas, porque a Bíblia, na sua forma total, levou aproximadamente 1.600 anos para ser totalmente produzida. Agora, todos esses homens têm em comum a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, nós cremos que, como a Bíblia afirma, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Então aqui você precisa trazer essas informações. É importante também, no ponto 1, tratar sobre a estrutura, como nosso comentarista traz. Por exemplo, coleção de 66 livros, alguns têm mais de 3.000 anos que foram escritos. Os mais recentes, 1930 anos em média, são informações que o nosso comentarista traz. Dizer que a Bíblia é o livro mais vendido e mais divulgado no mundo e já foi traduzida para mais de 366 línguas. E entre outras informações que eu chamo de técnicas sobre a estrutura bíblica. Ainda nesse ponto, na página 49 do livro que eu citei, eu trago um subsídio também interessante, que é uma tabela que o nosso pastor Douglas Batista preparou para os seus leitores, página 49, sobre a disposição dos livros do Antigo Testamento, a escritura veterotestamentária. Essa divisão foi adotada pela Igreja Protestante, porque é diferente da disposição dos livros do Antigo Testamento, dos livros hebraicos, a Bíblia hebraica. Então, na nossa divisão, nós temos 5 primeiros livros Pentateuco, 12 livros históricos, de Josué até Esté. Depois vem os poéticos, 5 livros, de Jó até Cantares. Depois 5 livros de profetas maiores, de Isaías até Daniel. Depois 12 livros dos profetas menores, de Oséias até Malaquias. Terminado, nós temos o Novo Testamento, a escritura neotestamentária. Então, as disposições do livro são as seguintes. Primeiro, 4 primeiros livros, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Tem o livro de revelação lá no final, que é Apocalipse. E temos as epístolas. Geralmente se divide em 2, epístolas paulinas, que dentro delas tem as pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. E as epístolas paulinas em geral, ou cartas, de Romanos até 2 Tessalonicenses. E Filemon também, de certo modo. Gerais, Hebreus até Judas. Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 de João. Então essas são as nossas divisões na Bíblia Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É importante que você aponte isso também para os seus alunos, essa dimensão mais técnica das Escrituras, E não esquecer nesse ponto 1 da mensagem. A mensagem central é a história da salvação. No final dessa exposição, eu vou trazer uma citação do nosso pastor Antônio Gilberto, muito pertinente, mas é importante que você fale um pouco já sobre essa mensagem, que é o quê? A mensagem central da Bíblia é a história da salvação, desde a queda do homem até a sua redenção máxima em Jesus Cristo e as instruções da palavra que Deus nos dá para que nós prossigamos no caminho do Senhor. Feito isso, vamos então para o nosso segundo ponto da lição. O nosso segundo ponto da lição tem por título Um livro inspirado pelo Espírito Santo. Traz consigo 3 subtópicos. O que é inspiração? Inspiração verbal e plenária e a necessidade de interpretação. Aqui eu quero que você preste bem muita atenção, professor. Primeiro você vai focar, é importante que você foque, no conceito de inspiração. O nosso comentarista já traz, vai facilitar muito a nossa vida. A palavra inspiração deriva do latim e é a tradução de um termo grego. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16,
nós vamos ver uma declaração muito importante e aqui nós observamos o significado de inspiração, que significa respirado por Deus. Para fora, em vez de para dentro. Divinamente expirado seria expirado, em vez de inspirado para dentro. O significado aqui é um sopro, é como se Deus tivesse soprado as suas palavras. Inspiração vem disso, um sopro de Deus nos escritores. Ele mesmo deu toda a instrução, inspiração, compreensão para que eles escrevessem a sua palavra. Você se detém nisso e agora eu quero trazer mais alguns subsídios para você. Nesse ponto aqui, eu acho muito importante nós tratarmos um pouco sobre as evidências da autenticidade da palavra de Deus. Porque aqui mora uma grande discussão. A Bíblia é de fato a palavra de Deus? Foi inspirada? A Bíblia é a palavra ou contém a palavra de Deus? Então nós precisamos estar muito firmes, e aí é por isso que essa lição é também apologética, nós precisamos estar muito firmes, cientes de que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus e não contém apenas a palavra de Deus. Então eu trago aqui evidências da autenticidade da Bíblia, usando mais uma vez o livro A Supremacia das Escrituras, do pastor Douglas Batista. Página 17 e página 20. Primeiro ele vem trazer evidências internas e depois externas. Evidência interna da sua autenticidade, eu vou começar a citar, porém primeiro eu quero dizer o que seria autenticidade. É o que é verdadeiro. Autêntico é algo verdadeiro. Trata-se da autoridade e a fidedignidade da Bíblia Sagrada. Então, quais são as evidências internas da palavra, dentro da Bíblia, que dá a ela este status de palavra de Deus? Verdadeira palavra de Deus. Primeiro, a sua unidade e consistência, o nosso pastor Douglas Batista traz. Ele diz que no período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais, que é o hebraico e o grego, com alguns trechos em aramaico no Antigo Testamento. Seus escritores somam cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, viveram em tempos e lugares e circunstâncias diferentes, abordaram centenas de temas distintos. O texto foi redigido em uma variedade de estilos literários, como história, profecia, poesia, alegoria, parábola. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Glória a Deus. Salmos 19 e 30 e Salmos 33, verso 4, nós vemos isso, por exemplo. Um autor por nome John, que o nosso comentarista aqui cita, pastor Douglas Batista, no caso, reproduz a seguinte compreensão: quanto mais profundamente estudarmos a palavra de Deus, mais completa essa unidade se nos revela. Quanto mais nos debruçamos na palavra de Deus, mais nós vemos a sua unidade. 40 autores aproximadamente, épocas distintas, 1.600 anos para que ela se formasse como nós temos hoje, aproximadamente. E temos a palavra de Deus, uma unidade, uma coesão, uma coerência. Por quê? Não há outra explicação. Ela é autêntica, ela é verdadeira, é a palavra de Deus e Deus a preservou, a inspirou, a guardou durante todo esse tempo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então essa é a primeira evidência interna. Segunda, ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvirmos a voz de Deus, agindo como uma espada bigúmia, penetrante, que vai na divisão da alma e do espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pastor Douglas cita o episódio dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus está conversando com eles. Eles aceitam a palavra e a chama do Espírito arde no coração. Eles dizem, que bom essa palavra. Olha,
Você sentiu que estava ardendo, as palavras dele estavam ardendo dentro de nós. Glória a Deus. E isso nos faz compreender o plano da salvação. Lucas, capítulo 24, versículo 31 ao 32. Então a palavra de Deus não é um livro comum. O Espírito Santo age na vida do leitor, na vida do ouvinte. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então ela tem um poder extraordinário. É uma espada, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir, compreender, entender tudo que há dentro de nós. Todo pensamento, toda intenção, glória seja dada no nome de Jesus. Segunda evidência, o pastor traz. Terceira, profecias e eventos futuros. A exatidão, a precisão, professor, no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. Eu tenho um livro extraordinário do pastor Antônio Gilberto, que ele é Daniel e Apocalipse, o título. Ele vai tratar da profecia de Daniel, a revelação que Deus deu a ele, dos animais, que representavam impérios da época, e como Daniel falou, aconteceu. Império após império. Babilônia achou que ia ser para sempre, daqui a pouco foi derrotada pelos medo-persas. Então, a profecia da Bíblia, todas as profecias bíblicas se cumpriram até hoje. É por isso que nós precisamos continuar convictos. Traga isso para os seus alunos em nome de Jesus. São as evidências, provas da autenticidade bíblica interna. E a externa seria o quê? Por exemplo, os acontecimentos narrados nas Escrituras serem também ratificados por outras fontes históricas. Outro autor histórico, secular. Descobertas arqueológicas, por exemplo. A Bíblia diz uma coisa, aí depois de muito tempo alguém vem e diz, eita, é verdade, olha assim, a ciência provou isso, isso, isso. Não que a Bíblia precise que a ciência comprove alguma coisa que ela falou, mas se mostra aqui como uma evidência externa. Por isso que eu trago esse livro como base e subsídio pedagógico para você, doutrinário, teológico. Para além do livro de apoio que com certeza você tem, professor, não deixe de ler esse livro. Muito interessante. Para fechar o ponto 2, e aqui é onde eu gasto mais tempo com você, é a necessidade de interpretação. Primeira regra interpretativa. Para a interpretação bíblica, a primeira regra é: as Escrituras só podem ser explicadas pela própria Escritura. Nosso comentarista, pastor Eduardo Leandro, traz isso aqui muito explícito. E ele ainda diz o seguinte: precisamos conhecer a hermenêutica bíblica, que trata-se de uma ciência investigativa para dar a correta interpretação. O que de fato o texto quer dizer, qual é o sentido do texto. E eu trago aqui outro subsídio interessante na página 57. Se você tiver em casa esse livro, você precisa usá-lo. 57, 58. Sobre como ler a Bíblia, o pastor Douglas Batista vai tratar. O pastor Eduardo fala sobre a hermenêutica, e aí o pastor Douglas vem trazer a importância da exegese, que significa mais ou menos guiar para fora, trazer para fora, conduzir para fora. Significa extrair a intenção das palavras de um texto. Nós não podemos cometer o anacronismo. Olha que termo importante. Anacronismo, a grosso modo, é interpretar a história do passado com as nossas lentes atuais. Perderemos muita coisa porque a percepção, estilo de vida, compreensão, intenção do passado é diferente da nossa atual. Às vezes a gente lê um fato do passado e interpreta com a mente da atualidade, está cometendo o anacronismo. É importante observar como eles pensavam naquele tempo. O que era importante naquele tempo. Qual era a base do pensamento naquele tempo. Por exemplo, o que o autor do texto sagrado quis dizer no seu sentido original. Aí depois eu posso fazer aplicações para a contemporaneidade. Mas eu preciso entender o que ele disse. Essa é a função da exegese. Um exegeta reformado, Wegener, eu acho, a pronúncia deve ser assim, defende que
A exegese quer ajudar a compreender os textos bíblicos, apesar da distância de tempo e espaço e das diferenças culturais. Nós temos a nossa cultura. Aí queremos ler, às vezes, o texto bíblico a partir da nossa cultura. Não. É preciso estudar a cultura da época. Para sustentar o alicerce da interpretação, usa-se a hermenêutica como metodologia da exegese bíblica. Olha que profundo. A palavra hermenêutica origina-se de um verbo grego e o significado é igual ao da exegese, mais ou menos, ou seja, interpretar, trazer para fora a exegese, e a hermenêutica é a própria interpretação. As duas juntas somam-se, nos faz entender o que de fato o texto bíblico quer dizer. E aí, nessa ideia ainda na necessidade de interpretação, para além da exegese, da hermenêutica, de estudos, muita leitura, nós precisamos entender a limitação do leitor. Deus, embora a teologia tente estudar Deus, é o único objeto, se podemos dizer assim, mas me entendam, que não pode ser explorado, compreendido pelo pesquisador, a não ser que ele se revele. Glória a Deus. Toda ciência tem um objeto de estudo. A pedagogia, por exemplo, é a ciência da educação. Ela vai estudar o fenômeno educativo. A teologia vai tentar estudar Deus, a divindade. Só que a educação é manipulada pelo pesquisador. O pesquisador cerca a educação, estuda, pode extrair, de certa forma, conhecimentos exatos e precisos. Mas Deus não. O que nós sabemos sobre Deus é o que ele se permitiu revelar. É o que ele deixou que nós entendêssemos. Glória a Deus. Então, cientes dessa limitação, nós precisamos buscar a sua face, orar, pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa compreensão. Ajuda de Deus, porque se ele não quiser se revelar para nós, nenhuma ciência consegue entendê-lo. Então Deus é que vai permitindo de maneira progressiva a sua revelação. E foi assim desde o início dos tempos. Nós conhecemos um pouco mais hoje do que quem veio antes de nós. Com o passar do tempo, com o estudo da palavra, nós somos nos aprofundando. Mas cientes de que precisamos de Deus para poder compreendê-lo. E ele dá esta graça. Ele permite que nós o conheçamos, para a honra e glória do seu nome. Esse é o ponto 2. Vamos então para o ponto 3 da lição. Querido professor, chegamos no ponto 3 da lição. Demoramos um pouquinho no ponto 2, é um ponto bastante interessante. E o 3 agora é a atualidade da Bíblia. Então nós precisamos tratar aqui sobre questões éticas e morais. Sobretudo, no caráter apologético ainda, que tem muitas pessoas, artistas famosos, querendo falar de uma suposta necessidade de atualização da palavra. Não. Salvo engano, Billy Graham disse o seguinte, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que será publicado no dia de amanhã. Na atualidade, algumas doutrinas bíblicas, porque essas pessoas que pedem a atualização da Bíblia não a rejeitam por completo, mas algumas doutrinas bíblicas, eles dizem não caberem mais no nosso tempo. Afinal de contas, estamos muito evoluídos. Mas para o cristão, o texto bíblico é atemporal. E os seus preceitos são para as pessoas de todas as culturas e raças. Glória a Deus. Nós precisamos continuar segurando isso. A palavra de Deus é completamente palavra de Deus. E justamente toca a inspiração verbal e plenária do tópico anterior. Eu não me detive muito, mas você sabe e pode retomar aqui que verbal porque Deus inspirou o homem, deu a palavra ao homem, respeitando logicamente a sua cultura, seu modo,
o jeito de cada escritor, mas ele soprou a palavra, por isso verbal. E plenária, porque toda a palavra, de maneira plena, é de Deus. Foi inspirada por Deus. Por isso verbal e plenária a inspiração. Então não precisa de atualização. Ela é atemporal. E os seus preceitos são eternos, regra de fé e prática. Glória a Jesus. Falar ainda nesse ponto sobre os vários materiais da Bíblia. Tábuas, papiros, pedras, tijolo, pergaminho. E o poder da palavra de Deus. Você pode retomar o texto de Hebreus, Jeremias 23 e 20 ainda. Ela é semelhante ao fogo que purifica, bem como um martelo que esmiuça ou despedaça a penha. Então a palavra de Deus tem esse poder de entrar na vida do homem, de salvá-lo. A palavra de Deus vai desfazendo a obra do inimigo, a prisão do inimigo, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo pela palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sem a pregação do evangelho, não há escapatória, não há outro rumo. Por isso Jesus disse, pregue a palavra. Porque a palavra é que liberta, é a palavra de Deus que opera. E Deus entra na vida do pecador. Deus entra na nossa vida. Deus transforma a nossa vida por meio da sua palavra. São esses os nossos subsídios. E a frase final que eu queria citar, na página 22 do livro Supremacia das Escrituras, é uma citação do pastor Antônio Gilberto, que diz assim, disse assim: tudo que Deus tem para o homem e requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Tudo que o homem tem a fazer é tomar o livro e apropriar-se dele pela fé. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. Isso mesmo, não deixe de fazer o Momento EBD na sua congregação. Pegue aqueles 5 minutinhos e divulgue a sua EBD. Faça o convite aos seus alunos, mostre a eles o quanto está interessantíssimo estudar sobre a fé, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida, junto com o nosso pastor Eduardo Leandro, comentarista da lição. Faça o convite, tenho certeza que Deus abençoará e encherá a sua classe para a glória do seu nome. Pois bem, querido professor, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Hoje nós temos 2 dicas. Primeira dica é a dica trazida na lição. Isso mesmo. Hoje, o comentarista traz um quadro e aí a ideia é você reproduzir para os seus alunos um quadro mostrando que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a inspirada e eterna revelação, é a palavra de Deus. Então, esse quadro foi extraído do Manual de Ensino para o Educador Cristão, livro publicado pela CPAD, está na página 10 da sua revista, é importante que você reproduza esse quadro para os seus alunos. Agora, como segunda dica para essa lição, nós queremos trazer o seguinte: você vai fazer um quiz, um questionário, perguntas, da forma que você achar melhor fazer. Se online, se impresso, se tirinhos de papel, mas em qual perspectiva, qual direção as perguntas devem tomar? Nossa sugestão é numa perspectiva mais técnica, como eu falei inicialmente. Autoria da Bíblia, quantos autores em média, quais são os livros do Novo Testamento, quais são os livros do Antigo Testamento, quais são os livros dos profetas menores, quais são os livros dos profetas maiores, quais são os livros do Pentateuco, qual é o livro ou quais livros históricos do Novo Testamento. Com base na sua exposição, no ponto 1 ainda, sobre a formação da Bíblia, a estrutura da Bíblia, você pode fazer um quiz nessa direção. Tenho certeza que vai ser muito dinâmico, divertido. Os alunos vão
gostar muito. Que Deus lhe dê um domingo abençoado, uma aula excelente. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, algum comentário, caso ache necessário. Vamos ao ar toda semana. Fique conosco. A todos, a paz do Senhor.